Olá, chegamos ao sexto encontro da Trezena de Santo António e este em particular, ao longo do percurso que estamos a fazer, há um momento muito importante e se calhar pouco conhecido de Santo António na sua vida, que é do ano 1221 ao ano 1222, que Santo António se retira para a ermida de Monte Paulo, na província de Bolonha, perto de Forli, porque ele não tinha onde ficar depois do capítulo das Cesteiras em Assis. Ficou ali um pouco sozinho, sem saber para onde ir, e o frei Graciano, que era o guardião de então deste convento, convidou para estar a fazer família ali. Santo António, que tinha feito já um grande percurso, lembremos, saiu de Coimbra com a intenção de ir para Marrocos, derramar o seu sangue. Chegou a Marrocos, ficou doente, depois, quando pensou voltar para trás, o barco acabou por chegar à Sicília e dali, sabendo que havia este grande capítulo das Cesteiras em Assis, António fez o percurso até lá e esteve neste capítulo. E depois ficou ali um pouco sozinho, sem saber se de facto encontrou São Francisco naquela altura. É certo que ele tinha um grande desejo do martírio, de derramar o seu sangue. E no momento em que foi para o eremitério de Monte Paulo, aquilo que ele fez, no essencial, foi esquecer tudo. Talvez os planos que ele tinha feito não eram os planos que Deus tinha pensado para ele. Teria que rever aquilo que estava no seu coração, reelaborar os seus pensamentos, de recuperar as Escrituras e ler e reler calmamente nelas qual seria a vontade do Senhor. Foi um tempo em talvez uma passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, nos ajude a refletir sobre o que aconteceu ali no eremitério. E eu vou ler. Do Evangelho segundo São Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. De uma certa maneira, António foi posto debaixo do alqueire, ali naquele eremitério, no silêncio. Dizem que ele escolheu uma gruta onde ficasse mais isolado, para meditar mais profundamente, para escutar, para olhar também para a natureza e refletir e recomeçar, de uma certa maneira, a sua vida interior. E também ali, nesse eremitério, não pensemos que a vida de eremita era não fazer nada. Eram 6 irmãos com ele. 3 faziam de Marta e 3 de Maria, isto é, enquanto 3 numa semana ou mais faziam as coisas, as lides de casa, 3 outros meditavam, rezavam mais profundamente e depois trocavam-se. E a vida no eremitério era de muito trabalho, era preciso ir buscar lenha, era preciso buscar a água que não estava ali, era preciso também fazer os vários trabalhos e dizem que Santo António era conhecido ali como o que lavava os pratos. De tal maneira era a sua humildade. Ele era o único sacerdote naquele sítio, ou talvez não fosse só ele, mas deve ter feito uma boa impressão entre os seus companheiros. E depois chegou uma altura em que havia em Forli a ordenação de vários padres. Foi chamada toda a comunidade para lá ir e, improvisadamente, ele teve que fazer
a homilia na catedral. Não foi chamado diretamente. Aconteceu que aquele que devia fazer não pôde fazer. E então foi ali que António derramou não o seu sangue, mas toda a sua vida interior. Poderíamos dizer que derramou na sua voz todo o seu mundo interior, que estava ali escondido, debaixo do alqueire, mas que precisava de vir cá para fora. Toda a sua luz. E assim, de repente, tornou-se conhecido ali, nos arredores, e começou a sua vida de pregação. Dizem que o coração fala, ou melhor, a voz, a boca, fala do que está cheio o coração. E creio que foi isto que aconteceu. Não sabemos as palavras que ele disse, sabemos pouco, sabemos algo dos sermões mais tarde, mas era o homem das Escrituras. Falava essencialmente das Escrituras. E qual era o seu desejo entre o povo? O que é que ele queria falar? O seu grande desejo era que o mundo se tornasse sempre mais cristão, à maneira de Cristo, mais humanizado. Era só este o desejo. E o desejo interior dele era de ser um bom cristão, simplesmente, como é também, e foi o desejo de São Francisco de Assis, quando começou este caminho. Num mundo que andava confuso, em cristãos que andavam muito confusos, naquela altura, não só em Itália, mas em todo lado, São Francisco quis só que as pessoas tornassem melhores cristãs, fossem de Cristo. Este foi o desejo de Santo António e foi aquilo que ele derramou com a sua voz em Itália, começando ali em Forlì, em Itália e depois em França, e chegou até nós, a todo o mundo. Olhando para esta paisagem onde Santo António esteve durante alguns meses, recolhemos-nos num pouco de silêncio no nosso coração e pedimos-lhe a ele, a Santo António, que interceda por nós, nos ajude a ser pessoas que procuram a palavra de Deus, que a acolhem, que a escutam, que a querem seguir. Pedimos a Santo António que nos ajude a expandir o nosso coração, que ele fique iluminado e que ajude a iluminar aquele que nos encontra, para encontrarem a felicidade, aquela felicidade que só Deus pode dar e que nós queremos encontrar, aquela paz que nos tira de todas as confusões e nos ajuda a ser pessoas serenas e alegres, porque encontramos o rosto do Senhor. Há encontros que mudam o rumo de uma vida, há momentos que mudam o rumo da história. Em Lisboa, nasce, por volta de 1195, o mais global de todos os santos, Fernando Martins de Bulhões. Com 15 anos, o Senhor Jesus sussurra-lhe aos ouvidos: se queres ser perfeito, vai, deixa tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Fernando faz os estudos iniciais em Lisboa e parte para Coimbra, numa ânsia pelo saber que fará dele um dos mais extraordinários teólogos do seu tempo. No mosteiro de Santa Cruz estuda e escala, como nenhum outro português, a montanha do saber teológico, de tal forma que a Igreja, mais de 700 anos depois, o reconhecerá como um dos seus doutores. Mas a inquietação habita o coração de Fernando e um acontecimento extraordinário mudará a sua vida.
Em janeiro de 1220, os frades franciscanos Berardo, Otão, Pedro, Acurso e Adjuto, enviados por São Francisco de Assis a evangelizar o norte de África, sofrem um violento martírio. Derramam seu sangue por Cristo em terras de Marrocos. Nesse mesmo ano, as relíquias dos seus corpos chegam ao mosteiro de Santa Cruz. O sacrifício dos frades vai marcar para sempre o inquieto Fernando. O fogo da paixão por Cristo ardera desde sempre no coração de Fernando, mas o plano que Deus teria para ele só o descobrirá na visão das relíquias. Chegará a sua vez render estes 5 verdadeiros franciscanos, como lhe chamou São Francisco de Assis, passou a ser o seu mais profundo desejo. Os livros de Santa Cruz não lhe bastavam. Queria rasgar almas, estender o reino de Cristo apenas com sandálias nos pés e uma túnica. Fernando torna-se António e é como franciscano que parte de Coimbra para o mundo, numa missão que o tornará um dos santos mais notáveis da cristandade. Em vez dos caminhos de Marrocos, António percorre os caminhos de Itália e de França, tornando-se o grande evangelizador da sociedade do seu tempo. Através da sua palavra e do seu empenho, contribuiu para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Neste ano de 2020, queremos celebrar o dom da vocação e da missão. Celebramos o jovem António, seduzido pelo exemplo dos mártires de Marrocos. Este jubileu de 2020, celebrado em Coimbra, quer ser uma porta aberta para que todos possam redescobrir a alegria do Evangelho que enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. António de Lisboa, António de Coimbra, António de Pádua, António do mundo. Uma vida extraordinária, tocada pela santidade de Deus.
Então, e tu? Já descobriste qual é a tua vocação? Não, tento mostrar que tenho certezas, mas às vezes tenho muitas dúvidas. Então, e nunca pensaste participar no Grupo São Damião? Grupo São Damião? O que é isso? O Grupo São Damião é um grupo de rapazes que se encontram acompanhados pelos frades e principalmente pelo padre espiritual, vão tentando descobrir o que é que o Senhor quer deles. Então, tens a coragem de vir? Atrévete! A mi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento, che io possa sempre servire